Fala, meus queridos! Como vocês estão? Espero que estejam todos maravilhosamente bem. E hoje é uma aula bem especial, inclusive um tema que tem pedido muito ali no meu Instagram, que é como você planejar o seu 2023. Esse tema, inclusive, eu tinha planos de construir um curso um pouco maior, né? Algo em torno de mais ou menos umas 4 ou 5 horas. Mas eu acho que como já está um pouco apertado, a gente consegue fazer algo mais resumido. E vamos ver quanto tempo, mais ou menos, a gente vai passar aqui em conjunto. Quero passar bem no detalhe e meu objetivo é explicar para vocês como eu planejo o meu novo ano. Eu enxergo a minha vida como se fosse uma empresa, né? Então, eu utilizo várias estratégias que vêm da teoria das organizações, né? Com gestão, a parte do financeiro, a parte do marketing, a parte de você cuidar da tua saúde. Em cima disso, eu acho muito importante você ter algumas coisas claras na tua cabeça. Uma vez que você tem clareza, fica muito mais tranquila a vida, fica mais fácil de você conseguir atingir os teus objetivos. Até porque se a gente não sabe para onde a gente está indo, onde é que a gente quer chegar, qualquer caminho acaba se tornando o caminho correto. Ou isso gera uma carga gigantesca de ansiedade, porque a gente nunca sabe direito para onde está indo, se está seguindo numa direção que vai realmente conseguir subsidiar todos os teus sonhos, no final das contas, né? Todas as pessoas têm sonhos. Muitas delas acabam esquecendo, à medida que você vai chegando à vida adulta, quais são os sonhos. A gente está tão imerso em questões de trabalho, em questões de estudo, barzinho com os amigos, que muitas vezes os sonhos acabam se perdendo, né? E é justamente uma reflexão a respeito disso e como você estruturar, né, esses seus sonhos para conseguir alcançá-los, quem sabe descobrir sonhos novos ao longo dessa trajetória. Então, vou construir aqui uma aula para vocês. Como sempre, vamos utilizar de planilhas. Essa planilha vai ficar, né, ali na OAC, disponível para vocês. E a gente vai bater um papo aqui para poder frisar todos esses pontos. Pega ali uma água para você conseguir, né, se hidratar ali ao longo da nossa aula. Se tiver um bloquinho, faz anotações, mas recomendo que você antes baixe a planilha. Faz o download ali dela, já vou te mostrar como é que você vai fazer para criar uma cópia dessa planilha. Até porque se você for preenchendo em conjunto comigo, vai fazer muito mais sentido. Ou assiste essa aula uma vez e depois assiste novamente enquanto você faz o preenchimento. Eu comecei a me organizar mais ou menos em 2015. Eu participei de um planejamento estratégico de uma empresa que eu fazia parte, e aquilo me abriu a mente de uma forma sensacional, porque eu não tinha tanta clareza de onde eu queria chegar. E uma vez que eu entendi como as empresas faziam esse tipo de dinâmica e descoberta, eu falei, bom, isso aqui dá para eu aplicar para a minha vida. Vai fazer muito sentido eu organizar isso no final das contas. Então, vamos fazer acontecer. E quando eu fiz, aquilo me tirou um peso gigantesco das costas, né? Inclusive recomendo que você tire um final de semana, né? Ou um sábado pela manhã e parte da tarde. Tire um momento mais tranquilo, introspectivo, toma um bom café da manhã, pratica sua atividade física, mas faz isso com bastante calma. Eu geralmente gosto de tirar um sábado e um domingo e planejar o meu ano inteiro. A partir dali fica muito mais fácil porque eu sei simplesmente o que eu preciso seguir. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui para a nossa planilha. O que você vai precisar fazer no final das contas? Vou fazer uma troca aqui que agora a gente está conseguindo trocar as telas, ó, tô aprendendo a mexer no OBS no final das contas, né? Então montei aqui uma planilhinha pra gente. Você pode construir essa planilha do zero também, mas recomendo que utilize a planilha do Assumindo o Controle. Vou colocar ela até separada, mas você pode colocar em conjunto, né? Essa inclusive é a nossa planilha 2.0, né, de controle de gastos. Eu tenho colocado novas funcionalidades nela que eu acho que vai ser importante para a sua vida como um todo. Então, o primeiro passo para a gente, qual é? No final das contas, o que a gente precisa fazer? Quero que você, assim como eu fiz no passado, estabeleça alguns valores. O que seriam esses valores, Rafa? Por que eles são importantes? Os seus valores eles vão te guiar ao longo de diversas decisões difíceis que você vai ter que tomar ao longo da vida. Sempre que eu tenho que tomar alguma decisão um pouco mais complexa, eu geralmente penso, bom, quais são os meus valores? Esses são os pilares que sustentam a minha vida. Então, se cobre pelo menos dois de três valores, eu falo, bom, isso aqui é uma boa decisão. Se cobre três, aquilo lá é essencial para mim. Geralmente eu gosto de ter três valores, mas você pode colocar ali até cinco, sem problema nenhum. Inclusive, pode modificar esses valores ao longo do tempo. Os meus são os mesmos, ali desde 2015, não precisei fazer alterações, mas a vida é tua e você organiza da forma como for melhor. Inclusive, isso aqui é muito mais um passo a passo para você realizar a atividade. Só que se você quiser acrescentar alguns outros pontos que você acha pertinente,
sinta-se completamente livre. O objetivo aqui é trazer justamente essa clareza e você conseguir ter um direcionamento muito melhor para o seu ano de 2023. Afinal das contas, o que isso entrega para a gente é uma tranquilidade muito grande. Você fica mais sossegado porque você sabe exatamente o que precisa ser feito e aí você simplesmente executa. A gente gasta muita capacidade cerebral e muita energia quando a gente está perdido, porque a gente não sabe para onde correr, a gente não sabe se está fazendo o que é correto. Uma vez que a gente tem tudo bem estruturado, entra no piloto automático. A gente funciona como se fosse um robô rodando um algoritmo e a gente simplesmente vai executar. Hoje eu sei que eu preciso praticar atividade física, que eu preciso fazer as minhas refeições com qualidade, que eu preciso falar com os meus clientes, que eu preciso gravar vídeo para vocês, que eu preciso responder perguntas no Instagram, que eu preciso ver a minha família. E tudo isso é legal, fica bem listado, bem direcionado, para que você tenha essa clareza e tranquilidade. Então, nossos valores, os pilares centrais da nossa vida. Pega palavras-chave que são importantes para você. Vou te dar um exemplo, utilizando os meus valores, talvez muita gente já saiba, porque comento bastante a respeito disso no nosso dia a dia. Quais são os meus valores? Liberdade, felicidade e disciplina. O mais importante deles é a disciplina, porque sem a disciplina eu sei que todo o resto na minha vida começa a desandar. O segundo mais importante é liberdade. Se tornou algo essencial para mim. Hoje, tudo que me tira liberdade, de certa forma, tem que ser temporário na minha vida. Senão, eu começo a entrar um pouco em parafuso. Isso me faz muito mal, não ter liberdade. E o terceiro é felicidade. Porque se eu não estiver feliz, as coisas não vão funcionar bem. A felicidade é extremamente importante na vida. Apesar de muitas pessoas não gostarem da definição de felicidade, você pode colocar isso como sendo um bem-estar. Para mim, a felicidade é quando eu me sinto alegre, contente, tranquilo, satisfeito com a forma como eu tenho levado a vida e com as coisas que eu tenho conquistado, com as decisões que eu tenho tomado. Então, esses são os três valores. Mas se você está numa fase difícil, você pode colocar, por exemplo, resiliência, que é a capacidade de você se reestruturar e fazer as coisas darem certo novamente. Você pode colocar melhoria constante, e quer dizer que todo dia você vai ter que ir dormir um pouquinho melhor do que você acordou. Então você vai pautar o teu dia em correr atrás e fazer as coisas darem certo. Então escolhe algumas palavras ali para você. Eu sei que não é fácil, coloca elas, reflete a respeito disso, pensa, poxa, quais são as palavras importantes para mim? Como é que eu descobri as minhas palavras, inclusive? Liberdade sempre foi um negócio essencial para mim. A primeira palavra que eu aprendi a falar foi chão. Eu falava chão. Não foi nem mamãe, nem papai. Porque eu gostava de ter essa autonomia, eu queria fazer as coisas por mim mesmo, queria aprender a realizar as coisas na prática. Inclusive, antes de começar a gravar esse vídeo aqui para vocês, eu resolvi explorar um pouco o OBS. Porque eu podia passar esse vídeo para o editor, talvez inclusive tenha que passar, mas eu acho que faz muito mais sentido para mim eu conseguir trocar as cenas por aqui, ficar uma coisa mais dinâmica. Ó. Eu consigo bater um papo com vocês e fazer essas trocas ali quando eu quiser falar olhando no olho, e quando eu quiser mostrar a planilha, eu consigo mostrar a planilha sem ter tanto trabalho ali na questão de edição. Deixa ele correndo ali com os nossos vídeos no YouTube, correndo com os Reels, mais pra frente a gente inclusive expande a equipe. Então liberdade para mim é essencial. Felicidade, sempre fui uma pessoa muito feliz. Eu sou de bem com a vida. Muita gente fala que pô, o Lara é como se fosse um labrador humano. A gente quase nunca vê o Rafa triste. Isso não é verdade. Muitas vezes eu estou um pouco mais para baixo, não estou tão produtivo, mas como eu tenho a questão da disciplina, eu preciso fazer isso acontecer. Como felicidade é um dos meus valores, eu tenho uma obrigação moral comigo mesmo de conseguir encontrar essa felicidade novamente, diagnosticar o que tem me feito mal e organizar a minha vida. Então, coloquei felicidade como um dos valores. Esses dois são mais naturais para mim, liberdade e felicidade. E a disciplina, Rafa? Parece um cara disciplinado, vai todo dia certinho na academia, se alimenta bem, trabalha, corre atrás, estuda. Disciplina não é algo natural para mim. Inclusive, algo que é interessante de comentar com vocês é que geralmente a preguiça é uma das coisas que eu mais odeio na vida. E uma vez, conversando com uma amiga, ela falou assim, Rafa, geralmente as coisas que você mais odeia nas outras pessoas e na vida como um todo, que no meu caso é a preguiça, são características que você tem enquanto pessoa. Então eu sou uma pessoa preguiçosa. Isso para muita gente deve ser um espanto, né? Falar assim, poxa, Rafa, mas você não parece em nenhum aspecto uma pessoa preguiçosa. Você tá mentindo pra gente no Instagram? Na verdade, não. Porque eu decidi lutar contra a minha preguiça. Decidi fazer as coisas darem certo,
correr atrás. Isso para mim foi essencial no meu desenvolvimento. A partir do momento que eu tomei essa decisão e comecei a falar assim, não, a preguiça não vai mais me dominar. Eu vou fazer o que precisa ser feito. A minha vida começou a ficar muito mais fácil. Você pode sempre escolher o que você quer ter de difícil na tua vida. Levantar para ir para academia é difícil, estudar é difícil, trabalhar é difícil. Eu não gosto dessa definição de difícil porque acho que tem coisas muito mais difíceis na vida. É trabalhoso, no final das contas. Mas você também não ter dinheiro é difícil. Você está com um corpo sedentário e com alguns problemas de saúde é muito difícil. Você não conseguir ter conhecimento ou não batalhar para adquirir esse conhecimento através dos estudos também é difícil. Então você vai escolher a dificuldade pela qual você quer passar na sua vida. E eu me apeguei à disciplina. Eu abracei aquilo e coloquei dentro de mim. Quando você passa a executar isso por muitos anos, aquilo começa a se tornar uma verdade absoluta na tua vida. Então, defina os teus valores. Não quer dizer que a minha vida seja só isso. Eu acho resiliência importante, eu acho cabeça de dono extremamente importante para você pensar como dono quando você trabalha com uma organização. Você ajudar outras pessoas é extremamente importante. Então, tem diversos pontos importantíssimos. Mas filtra um pouco o que é essencial para você. Lista ali 3 valores ou 5 valores. E se você descobrir daqui um mês que eles não fazem muito sentido, ou que na verdade está repetitivo, 2 valores representam a mesma coisa na sua vida, pode excluir, pode adicionar novos, você pode ajustar. O ideal é que pelo menos uma vez por mês você abra essa planilha, de preferência quando você for fazer ali a tua gestão dos gastos, aquele sábado de manhã que a gente sempre comenta, 40 minutinhos, coloca mais 10 minutos para você acompanhar algumas coisas que a gente vai aprender aqui. Então esses são os nossos valores, pilares centrais da nossa vida. Vamos para um outro ponto, agora começar aqui. Olha, ele está até digitando aqui os meus comandos de troca de tela, mas não tem problema. Então, vou colocar aqui os meus, liberdade, colocar em ordem de importância. Disciplina, liberdade, felicidade. Agora a gente vai para uma questão que é chamada de propósito. Isso acabou se banalizando na internet porque acaba virando um papo de coach, né? Mas para mim é uma ferramenta importante. Quando a gente olha para planejamento estratégico de empresas, geralmente não se fala tanto em propósito. Se fala em missão e valor e visão que a gente tem aqui. E os valores, naturalmente, né? Essa é a parte essencial. Eu resolvi colocar propósito porque eu acho que tem que ter algo a mais. O que seria o propósito? O propósito eu coloco como a essência. Aquilo que você quer buscar realmente enquanto ser humano. O propósito da tua vida. E é bem reflexivo, realmente, esse nosso bate-papo. Né? Tem a ver com a parte de saúde financeira, naturalmente, mas de todas as saúdes, física e mental. Né? Então, é importante que você entenda ali qual que é o teu propósito de vida. O meu propósito, o que eu coloquei para mim como importante, aquilo que eu quero realizar enquanto ser humano, é conseguir libertar o brasileiro através da educação financeira. Olha que troço interessante ali. Pelo menos para mim, isso, sempre que eu estou um dia um pouco mais para baixo, eu penso que esse é o meu caminho. Às vezes eu não estou tendo os resultados que eu gostaria, mas eu penso, bom, eu estou conseguindo libertar aos poucos o brasileiro através da educação financeira? Isso tem acontecido. Às vezes no dia que eu estou um pouco mais para baixo, eu leio uma mensagem de uma pessoa que estava endividada e quitou as dívidas, de alguém que entendeu como formar a reserva de emergência, que me manda, poxa, Rafa, assistir o teu conteúdo tem mudado minha vida. Queria te agradecer e te dar os parabéns ali pelo trabalho que você tem feito. Cara, isso para mim é sensacional. É sinal que eu estou vivendo o meu propósito. Isso acaba sendo importantíssimo. Então vou colocar aqui um exemplo para a gente. Libertar o brasileiro através da educação financeira. Excelente, gente. E aí a gente entra para uma outra questão, que seria... Eu gosto de deixar ele bonitinho assim, ó. Você já aprende a mexer com planilha também. Vou jogar ele aqui para cima, ó. E aí eu já copio aqui, ó. Clico no pincelzinho e copio essas variáveis para todos. Qual que é a missão? A missão é aquilo que você vai querer fazer nos próximos 3 anos. Que você precisa realizar. Entende? Então você tem aquilo como motivo de você acordar
e o motivo de sair dormir cedo para acordar bem no dia seguinte para realizar a sua missão. Então é mais uma vez uma frase mais introspectiva, você vai ter que buscar isso dentro de você. Se você está estudando para um vestibular, você pode colocar como me tornar um ótimo estudante de medicina, um ótimo estudante de engenharia, um excelente estudante de psicologia, de nutrição, no teu curso. Você pode colocar isso como a sua missão. Por enquanto a gente não está nem metrificando e nem colocando prazos. A gente só está pensando ali em horizontes de tempo. Então o propósito ele está mais atrelado a uma essência. A nossa missão é algo pensando ali 3 anos, 5 anos, então seria curto prazo, a gente ainda pode colocar isso entre parênteses. Aí eu vou colocar um exemplo de missão aqui para vocês. Nesse caso não vou utilizar a minha, mas pegar um contexto. A minha missão é conseguir impactar mais pessoas, impactar a vida de mais pessoas no que tange saúde financeira. Então, gerar esse tipo de impacto na vida das pessoas, né? Essa não é nem minha missão e nem minha visão. Depois eu posso até mostrar para vocês qual que é a minha missão e a minha visão. No final eu mostro ali com calma. Então, visão. O que seria a visão, Rafa? Onde que isso se aplica na minha vida? Né? Me hidratar que eu começo a falar, começa a me dar sede. A visão seria algo mais no horizonte. Então, o propósito é a sua essência, a missão é um prazo um pouquinho mais curto, e a visão é aquilo que você vai olhar para o horizonte, você vai olhar bem para o teu horizonte, lá na frente. Então, imagina que você está numa praia. O teu propósito é como você está se sentindo, quem você é nessa praia, o porquê que você está ali. A tua missão, ela vai ali até o rasinho, até o começo da areia, até o raso. E a tua visão, ela vai bem longe, ela está lá no horizonte. Então você pode colocar algo de extremo longo prazo. Colocar uma visão, por exemplo, ser referência vamos ver aqui, deixar bonitinho. Ser referência para as pessoas no que diz respeito à saúde financeira. E você pode falar assim, poxa, Rafa, mas a gente só está falando a respeito de trabalho aqui até agora, né? Eu puxo uma questão mais estoica. Estava lendo, inclusive, um livro de estoicismo que fala sobre a brevidade da vida, do Sêneca. Muito bom, inclusive. Um livro bem curtinho, quase que não vale a pena comprar. Você baixar na internet, deve ter disponível ali, você consegue ler em uma horinha ali com total tranquilidade. Apesar de eu gostar de ler mais devagar, porque eu vou refletindo. E lá ele fala um pouco a respeito de trabalho, sobre a essência do que você veio para fazer. Inclusive o Marco Aurélio, que é um outro estoico, ele cita a respeito de, poxa, aquele dia que você não estiver querendo levantar muito da cama, pensa no seguinte, será que eu vim para esse mundo para ficar no conforto aqui na minha cama quentinha? Ou será que eu vim para gerar algum tipo de valor para as outras pessoas? Para conseguir me desenvolver enquanto ser humano, para trabalhar? E por isso, quando a gente fala de missão, visão e valores, a gente acaba caindo em questões de trabalho, em questão de estudo, em questões de prática de atividade física, questões de família. Você pode ter uma missão atrelada à família. O meu está convergindo muito para a parte profissional, porque hoje minha cabeça funciona muito para o trabalho. Eu estou numa fase da minha vida que eu coloco muita energia na parte profissional. Isso acaba sendo importante para mim. Então, o que nós vamos fazer aqui? Já temos a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores e o nosso propósito. Então, vocês estão conseguindo ver aqui. Segunda parte da nossa dinâmica, uma vez que você definiu isso, e talvez demore um pouco mais para você definir. Eu estou colocando aqui moda louco, assim, simplesmente jogando. O ideal é que depois você revise cada um desses tópicos, pensa, poxa, será que é isso mesmo? Será que está funcionando? Você pode ajustar, pode implementar algumas coisas, inclusive fazer uma frase um pouquinho mais longa, a minha ficou extremamente curta, mas é que você faça os ajustes. Agora começa a ficar interessante, Eu coloquei uma pergunta aqui para vocês e eu gosto de me fazer essa pergunta todo início de ano. Ou, na verdade, todo final de ano para me preparar para o resto do ano inteiro. E a pergunta é, o que você gosta?
Aí a gente entra numa questão que acaba sendo bem interessante ali, vou falar com vocês aqui, mais olho no olho. O que você gosta, cara? Fala pra mim. Você lembra ainda do que você gosta? Você sabe o que é importante pra você, o que faz sentido? Talvez você pense que, poxa, Rafa, eu gosto de jogar videogame, eu gosto de praticar atividade física, eu gosto de ver a minha família, de sair com os meus amigos, eu gosto de viajar, eu gosto de comer bem, ter conforto. Excelente. São todas essas coisas. Começa a listar. Porque quando a gente está muito perdido, e naturalmente já passei por fases onde eu estava bem para baixo. Né? Isso é normal na vida de todo mundo. Não conheço uma pessoa que não passou por uma fase difícil. A vida ela tem volatilidade. Aquele mesmo sobe e desce que a gente vê às vezes no mercado, a nossa vida é exatamente assim. Então você vai ter momentos que você vai estar muito para baixo, perdido, sem saber por onde correr, sem saber o que fazer. E quando você tem isso bem configurado, esse planejamento estratégico que a gente está fazendo aqui em conjunto, fica muito mais fácil de você retomar nessa base de dados as coisas que para você são importantes, as coisas que você gosta no final das contas. Então, lista essas coisas que você gosta. Coloca ali, por mais bobo que pode parecer, vou contar um dos meus prazeres bobos aqui para vocês. É uma coisa que eu sou apaixonado por fazer e que é bem esquisito. Eu gosto de comer fruta direto do pé. Para mim, chegar ali, por exemplo, num final de semana e ficar comendo amora direto do pé, ficar comendo, né, pitanga, né, colher tangerina, qualquer frutinha. A fruta não precisa nem estar boa. Eu gosto de colher do pé e ficar ali comendo, né, na natureza. Simplesmente ter que me preocupar em encontrar a fruta mais bonita e ficar pegando aquilo ali e me alimentando. Por algum motivo, isso para mim é extremamente prazeroso. Eu gosto. Mas você pode pensar, pô, que negócio bobo, Rafa. Me deixe, deixa eu fazer meus negócios aqui. Para mim isso é importante, para mim isso é legal. É um momento que me relaxa. Então, pode colocar prazeres bobos ali também. Eu gosto de academia. Gosto de musculação. Eu sei que eu gosto hoje. Pô, isso quer dizer então que pra ti é fácil, né, Rafa? Você vai lá feliz da vida, animado. Nem sempre. Às vezes você não tá com saco pra fazer o que você gosta. Entende? Eu já gostei muito de jogar videogame. Hoje eu acho uma completa perda de tempo. Não consigo jogar videogame. Eu tento, eu vejo que eu não tenho mais a menor habilidade para fazer aquilo e começa a me dar vontade de ir para academia, me dá vontade de ler um livro, me dá vontade de preparar uma refeição, de gravar uma aula para vocês, de responder caixinha no Instagram. Então começa a me dar uma porção de outras vontades ali e eu perdi o interesse pela questão de videogame. Então pode ser algumas coisas que você gosta, quando você for revisar esses dados no próximo ano, você fala assim, pô, isso aqui não faz muito sentido para mim. Né? Não é mais isso que eu gosto, no final das contas. Né? Então, lista as coisas que você gosta. Vamos listar aqui alguns exemplos para vocês. Vamos pegar aqui, ó. O que você gosta, Rafa? Ó, colher fruta do pé. Vou pegar inclusive aqui, ó. Eu vou deixar isso aqui mais organizadinho pra gente. Vou pôr uma cor bonita. E depois você pode fazer a tua identidade visual. Eu coloco na identidade visual do Saúde Financeira porque eu gosto dessa identidade visual, sou apegado com ela. Mas você pode colocar nas cores que você quiser e da forma como você quiser. Deixa a tua planilha depois bonitinha, do teu jeito, ou pode manter. Você gosta da identidade visual da Escola Saúde Financeira, deixa da forma como tá. Mas sinta-se livre, essa dinâmica é sua. Eu gosto de trabalhar. Pô, você gosta de trabalhar, Rafa? Gosto. Pra mim é meio estranho. Não, você trabalha para ganhar dinheiro. Se não tivesse dinheiro envolvido, você não trabalharia. Isso para mim não é muita verdade. Não é muito verdade. Eu já trabalhei várias vezes sem ganhar nada em troca. Naturalmente eu tinha expectativas com aquele trabalho. Mas quando a gente não precisa mais trabalhar por dinheiro, e se não é o meu caso ainda, mas é o caso de vários clientes, vários amigos, você começa a ver que às vezes você gosta do que você faz no trabalho. Eu, por exemplo, gosto de gravar vídeo para você, se encaro isso hoje como trabalho. Gosto de responder as caixinhas. No começo eu odiava fazer aquilo. E fui fazendo, fui me aprimorando. Hoje eu gosto. Sinto como se eu estivesse conversando com um amigo. Para mim é como se fosse um lazer. Gosto de falar com os meus clientes, gosto de estudar a respeito de investimentos. Então, quando eu tiver com a vida resolvida, eu provavelmente vou fazer um monte disso ainda. Então, gosto de trabalhar. Eu também gosto de aprender. Vou colocar aqui, ó, aprender. Isso não quer dizer necessariamente estudar.
Eu sou um cara que eu não gosto de estudar. Não gosto, eu me forço a estudar porque eu gosto de aprender. Para mim, aprender alguma coisa nova é sensacional. Tanto é que eu tenho uma facilidade de aprendizado, mas ela depende de um fator específico, que é eu precisar resolver um problema. Se eu preciso resolver um problema, eu estudo amarradão, porque eu entro num frenesi e eu preciso dar conta daquilo, para entregar resultado. Estudar simplesmente para obter conhecimento, né? Poxa, eu vou estudar aqui agora um livro de biologia, vou estudar matemática. Não faz muito sentido. Agora, se eu preciso resolver um problema matemático para implementar isso numa planilha, poxa, aí eu vou a fundo naquilo e para mim se torna prazeroso. Eu fico completamente imerso naquela energia de querer resolver o problema. Né? Mas muitas vezes eu estudo simplesmente para obter conhecimento. Eu preciso ter inputs para gerar conteúdo para vocês, para me tornar uma pessoa cada vez mais intelectual. Né? Então, para isso, eu preciso estudar, né? Que eu não gosto, mas faço. E uma coisa que eu gosto, que está atrelada ao estudo, é adquirir conhecimento. Eu gosto de saber as coisas. E acho que você também gosta. Quem não gosta de estudar, pelo menos de aprender, gosta. De obter conhecimento, acaba gostando. O que a gente tem é preguiça. Eu gosto de praticar atividade física. Isso eu gosto mesmo. Vamos supor que não tivesse muita questão do resultado ali, como tem na musculação, ou resultado na corrida, me faz bem. Eu gosto, é uma atividade prazerosa para mim no dia. Né? Não quer dizer que eu queira sempre fazer isso, mas na maioria das vezes eu gosto. Aquilo me faz bem. Eu gosto de passar tempo com a minha família. Com a minha família. Gosto de ver meus pais. Né? Gosto de estar com bons amigos. Que no meu caso são poucos, a gente vai ficando cada vez mais seletivo com o tempo nas pessoas que a gente quer ter amizade. Né? No meu caso são poucos amigos, ali no final das contas, né? Que mais? Precisamos de mais exemplos? Acho que não, né? Vão listando ali o que vocês gostam de fazer. Vamos ver aqui se eu consigo deixar ele mais bonitinho aqui pra gente. Não, ele... agora foi, ó. Beleza, que ele fica mais organizado. Vamos para a nossa próxima pergunta. Eu só vou ligar o ar-condicionado rapidinho, pessoal. Depois, dependendo, eu até tiro essa parte. Vamos lá, tá me dando um calorão danado. A gente liga aqui o ar-condicionado, já fica mais confortável. Vamos lá, o que você deve tomar cuidado? Esse eu acho que é um ponto essencial. Observe as coisas que não te fazem bem. Como é que eu vou descobrir isso, Rafa? Vê as coisas que você perde tempo ou que você pratica que não estão alinhadas com o seu propósito. Algumas coisas que eu encontrei na minha vida, inclusive eu gostava bastante. Balada com amigos. Vou pegar aqui, vou deixar bonito aqui, ó. Beleza. Barzinhos. E não quer dizer que você vai cortar isso da tua vida. Não precisa cortar. Você precisa entender que isso é algo perigoso. E que você deve fazer ajustes para isso não dominar a tua vida e não atrapalhar os teus objetivos no final das contas. Então vamos colocar aqui, ó. Balada, barzinhos, festas. Que mais? Redes sociais. Simplesmente ficar rolando Reels, isso não faz o menor sentido. Aí muitas vezes a gente se perde ali nesse tipo de questão. Que mais? Bebida alcoólica. Que mais que a gente pode colocar de coisas perigosas? Vai pensando aí nas tuas também. No que é perigoso para ti e que pode te atrapalhar ali no final das contas. Vou colocar aqui também para mim preguiça. Preguiça. Procrastinação. Gastos por impulso. E aí você lista todas as coisas perigosas na tua vida. Aquilo que você fala assim, caramba, se eu seguir por esse caminho, vai dar problema. Eu vou acabar me lascando. E você pode ir colocando ao longo do ano. Você descobriu novas coisas que você gosta. Você descobriu
Novas coisas perigosas na tua vida. Vai acrescentando, vai montando uma espécie de diário. Afinal das contas, a gente não tem mais prática de fazer diário, mas era uma prática interessante do passado. E essa é uma forma bem estruturada de você fazer um diário da tua vida, um planner, que o pessoal chama. Uma espécie de planner. O que você quer fazer em 2023? E essa parte aqui é bem legal, pessoal. Ó. Vamos ver aqui, ó. Falar aqui olhando no olho de vocês. Começa a pensar nas coisas que você quer fazer. Lista os tópicos. Poxa, Rafa, eu quero conseguir guardar 10 mil reais, 5 mil reais ao longo de 2023. Eu quero praticar atividade física, me tornar uma pessoa mais saudável, eu quero me alimentar melhor, eu quero ler mais livros. Ler mais livros é um exemplo para mim. Eu estava lendo pouco, eu estava escutando muito audiolivro e eu estava adquirindo conhecimento através de vídeos, através de textos lidos no computador. Então eu estava pegando informação muito mais resumida. Falei assim, poxa, todas as pessoas inteligentes que eu conheço, interessantes também, consequentemente, elas leem pra caramba. Se eu me espelho nessas pessoas, por que eu não leio? Vamos descobrir. Eu só vou descobrir o porquê que eu não leio se eu tentar ler. Aí eu vi que era uma questão de comodidade. O primeiro dia foi ruim, as primeiras 20 páginas é ruim de ler, aí as próximas 20 é meio esquisito, aí passa mais 20 já tá ok, teu cérebro começa a treinar, fazer aquilo de novo, aí você começa a gostar, vira uma atividade prazerosa na tua vida, você começa a ter objetivos com relação a isso. Então você quer ler mais livros? Coloca ali que você quer ler mais livros. Eu quero estudar mais sobre o conteúdo de finanças, quero estudar mais sobre o conteúdo de performance, eu quero abrir o meu próprio negócio, eu quero conseguir um emprego que me deixe feliz, um emprego que me pague bem, que eu tenha uma projeção de crescimento. Eu quero ver mais a minha família. Eu quero conseguir um namorado, uma namorada. E as características desse namorado ou namorada são as características X, ali para que dê certo com a minha rotina. Então, lista todas essas coisas que você quer para o teu ano de 2023. Você não precisa conseguir todas elas. Depois a gente vai entrar na questão de metas. Mas lista o que você quer dentro da realidade. Pode, inclusive, acrescentar ali na nossa planilha uma outra questão para coisas que eu quero nos próximos 10 anos. É um pensamento legal também. Eu não coloquei aqui, mas você pode colocar. Que aí você não tem aquela pressão de ter que fazer tudo em um ano. Mas você começa a imaginar lá na frente o que você quer para a tua vida. Eu, por exemplo, eu quero ter filhos. E querer ter filhos, poxa, não é para 2023, nem 2024, nem 2025. Mas é uma questão que quando eu tiver com meus 35 anos, 37 anos, eu quero. Então, para os próximos 10 anos, eu tenho esse tipo de objetivo. Será que isso vai ser tão importante até chegar ao momento específico? Não sei, mas eu posso colocar isso se eu criar ali uma nova lista com prazo mais longo, nos próximos 10 anos. Então, o mais importante é que você faça a reflexão. Estou falando aqui para vocês, mas de nada vai adiantar se você não sentar a bunda na cadeira e executar isso na prática. Assiste, você não está anotando, não está fazendo na prática, assiste com calma, tranquilo, sem nenhum tipo de pressão, mas já coloca na tua agenda, olha, no dia X eu vou separar 1h30, 2 horas do meu tempo, vou pegar água, ou vou pegar um chazinho, vou pegar uma taça de vinho, pode ser confortável também, dá para fazer isso tomando vinho. Eu várias vezes já fiz na minha vida. Agora eu estou numa fase zero álcool ali até o Natal. Tomei essa decisão e tem sido cada vez mais fácil ali. É bem interessante, porque você vai se acostumando a não beber. Mas eu coloquei esse objetivo e tenho cumprido ali na minha vida. Então pode fazer isso tomando vinho, não tem problema nenhum. Só simplesmente faz. Vai lá e organiza um tempo e faz as coisas direitinho. Cumpre o passo a passo ali, pode acrescentar novas coisas, mas é importante que você faça. Vou trocar nossa tela aqui que eu consigo mostrar a planilha para vocês. Vou pegar, vamos deixar aqui bonitinho. Vamos excluir aqui as minhas trocas do OBS. E vamos lá, o que você quer fazer em 2023? Vou colocar aqui alguns exemplos. Eu quero guardar dinheiro para minha liberdade financeira. Eu quero treinar e me alimentar bem. Eu quero ver os meus pais com frequência. O que mais que eu quero? Vamos ver. Tem que ir pensando, pessoal. Não tem muito jeito. Eu quero
conseguir gerar bons resultados para os meus clientes. Eu quero impactar positivamente na vida dos meus seguidores. Eu quero manter consistência nas redes sociais. Eu quero lançar um curso sobre investimentos. Esse vai dar bastante trabalho, mas já tá saindo já. Estou organizando aos pouquinhos, né? Não quero fazer um negócio muito caprichado, aí leva mais tempo. Que mais? Vamos ver aqui. Tem que ir pensando, pessoal. Dando exemplos aqui para vocês, né? Mas é bem reflexivo. O que mais que eu quero pro meu ano aqui? Vamos pensar, né? Acho que tá legal ali. Você pode colocar uma compra. Eu quero fazer uma viagem por hobby. Eu viajo muito a trabalho e tenho viajado pouco por hobby. Eu gosto de conhecer novos lugares. Você pode inclusive listar os lugares. Ó. Tenho vontade de conhecer Bonito, Manaus, e eu gosto muito do Nordeste, principalmente Maragogi. Então talvez, se eu quiser mais descansar e lugar que eu já conheço para ficar só recarregando as energias, Nordeste é um lugar legal. Então você pode colocar todas essas situações. Inclusive, se eu abrir para vocês as minhas metas do ano passado, tinha ali essas mesmas metas que eu não fiz, que era de viajar e conhecer novos lugares ali, como hobby, no final das contas. Só que eu decidi, mais ou menos ali por abril, maio, que eu iria fazer um ano muito bom profissionalmente. E aí eu comecei a excluir alguns dos meus objetivos e aumentar um pouco a minha meta na questão de trabalho. Eu tomei essa decisão de forma consciente, uma vez que eu já tinha tudo bem organizado, eu posso fazer ajustes nessa organização. Nada disso aqui é marcado na pedra. Vocês podem fazer da forma como acharem melhor. Então eu adiei as viagens. Ano que vem eu vou fazer um ano muito bom na minha vida do ponto de vista profissional e de saúde. Depois eu vou até explicar para vocês como que eu distribuo a minha energia vital, digamos assim, né? A minha carga horária ali, meu poder de tomada de decisão e de intensidade ali na vida. Como que eu ponho cada um desses pontos ali e sigo de forma prática. Mas tive que tomar a decisão de viajar menos, conhecer menos lugares por hobby. Viajei pra caramba a trabalho. Você não posso reclamar e foi bem legal viajar a trabalho também, porque a gente conhece, a gente não quer dizer que passeia, mas conhece os lugares, né? Então isso acaba sendo bem bacana. Mas eu posso jogar isso pro ano que vem. E essa parte aqui não tem muito compromisso, não. Acho que uma viagem por hobby é bom, né? Dá pro cara organizar ali um feriadão, né? E quem sabe até produzir conteúdo de alguma forma com isso, que aí me alivia a questão psicológica também, né? Então, beleza, ó, já colocamos aqui o que eu quero fazer em 2023. Vou pegar aqui, ó, vocês podem mesclar as células para ficar mais bonitinho. Você pode acrescentar a linha aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, acrescentar uma linha abaixo. Se ficar pequeno o espaço, você põe ali as suas linhas e vida que segue. Tá tudo bem. Mas como eu já fiz aqui, não vou tirar, eu vou tirar na verdade essas linhas aqui. Depois se a coisa ficar grande de vocês excluem. Depois eu disponibilizo essa planilha também, né? Aí posso até deixar isso aqui como exemplo para vocês. Vocês só apagam ali e organizem, né? Faço um exemplo e faço o normal ali para já ficar em branco e ficar organizadinho. Evitar qualquer tipo de dificuldade ali de quem não conseguir excluir as informações, né? Beleza. O que você aprendeu ou fez em 2022? Essa aqui é muito importante, gente. Façam isso. No momento que você estiver um pouco mais para baixo, tem muita gente que fica mais para baixo no final do ano. Eu mesmo, a minha energia, ela cai no final do ano. Eu fico mais reflexivo. Fico pensando, poxa, o que eu vou querer fazer para o ano que vem? Eu entro se fosse uma imersão mental ali. De o que eu quero conquistar. Isso às vezes sobrecarrega. Às vezes a gente fica um pouco mais estressado. Ainda mais que eu estou acostumado a ter a minha vida muito bem planejada, né, principalmente para um ano, planejo inclusive um pouco mais para frente, mas o que está bem planejadinho é sempre um ano. Começa a chegar nessa etapa, eu tenho que planejar de novo. Isso me gera ansiedade. Né? Eu fico mais tranquilo ao longo do ano, mas nesse momento eu preciso tomar algumas decisões importantíssimas que vão pautar o meu ano que vem. Né? Então essas decisões elas acabam pesando um pouco para a gente. Né? Isso inclusive evidencia a importância de eu ter esse tipo de planejamento.
Porque quando eu começo a ficar sem planejamento, eu fico mais ansioso. Então, no começo do ano é muito tranquilo para mim, metade do ano é muito tranquilo, porque tá com tudo bem organizado, tudo planejado, só precisa fazer ajustes pontuais. Quando você tem que tomar uma decisão um pouquinho mais longa, e eu não tenho isso aqui tão claro para mim como que vai ser o meu 2023, você fica mais ansioso. Depois você planeja, aí você fica com vontade de vencer, aí entra a fase da intensidade, vou conquistar tudo, vou dominar o mundo. Aí fica um pouco mais tranquilo. Mas vamos lá. Por que é importante você colocar o que você aprendeu em 2022? Isso vai te gerar um sossego muito grande. Estava inclusive conversando com uma amiga ontem, né, que falou assim: poxa, Rafa, eu queria tantas outras coisas que eu não conquistei esse ano. Né? E eu olho para ela e falo assim: pô, que mulher foda, cara. Como é que ela, né, conquistou uma porção de coisas, se deu muito bem profissionalmente, conseguiu guardar dinheiro, conseguiu resolver uma porção de questões pessoais que ela precisava resolver, inclusive terminou um relacionamento que não fazia bem para ela. Então ela organizou a vida em diversos sentidos, mas naturalmente ela queria mais quando ela se planejou. Então, para você tirar um pouco dessa carga pesada, lista tudo que você aprendeu e que aconteceu de bom no teu ano. Pode listar as coisas também que você queria que tivesse acontecido de forma melhor. Entender o porquê que você não chegou lá e como é que você vai ajustar isso para 2023. Mas lista, porque isso vai te fazer bem. O fato de você digitar ou de você escrever, pode fazer manuscrito também, essa dinâmica. Às vezes escrever é até melhor, falando bem a verdade. Né? Eu prefiro ter isso digital porque eu abro em qualquer canto e fica mais legal para eu acrescentar uma nova linha, para eu conseguir ter uma forma mais dinâmica, o computador acaba funcionando bem. Mas o fato de você escrever, já fiz escrito durante alguns anos, ele gera como se fosse uma conversa com você mesmo. Como se você estivesse marcando aquilo na tua cabeça de alguma forma. Né? Existem diversos estímulos quando você está escrevendo, quando você está pensando a respeito daquilo, e tudo isso vai modificando a nossa forma de lidar com a vida e de encarar as situações. Então vamos lá. O que você aprendeu em 2022? Vou colocar exemplos meus aqui, olha. Aprendi sobre marketing digital. Jamais imaginei que ia ter que aprender a respeito disso, galera. Para mim é um negócio muito doido. Eu achava que esse pessoal que era meio influencer era tudo vagabundo. Hoje eu vejo que os caras trabalham pra caramba. Você vê como a gente se engana com as coisas na vida, né? Eu aprendi a criar site. Eu consegui melhorar o meu físico e manter consistência em dieta e academia. Me tornei uma pessoa bem mais saudável. Estava estragando a minha saúde nas fases da assessoria porque só trabalhava, não treinava, não comia bem, era loucura. Né? Esse ano eu coloquei isso como meta e foi uma das metas que eu mais gostei de ter conseguido colocar em prática. Né? Mais saudável. E aqui você pode se elogiar à vontade. É legal você se elogiar. É importante você entender as coisas boas que você fez na vida. A gente às vezes é muito crítico com nós mesmos e é bom que a gente seja crítico também, porque isso empurra a gente para frente. Não sei se vocês dão bronca em vocês mesmos, tem sermão ali quando você está pensando ali a respeito de alguma coisa, ou aquela voz que vai ficar ali quando você for dormir, ou quando você estiver sozinho. É importante que tenha essa voz ali empurrando a gente para frente, né? A gente quer melhorar. Mas também é importante que você liste as coisas positivas, as coisas legais que você fez. Até porque isso vai te dar estímulo para continuar fazendo. Quando você estiver escrevendo, você vai descobrir uma porção de coisas que você nem lembrava que você fez, que foram boas. Por exemplo, viajei muito a trabalho. Consegui ir em vários podcasts. E eu gosto de ir em podcast, acho uma conversa super legal. Para mim é bem divertido naquele momento. Então você pode listar várias questões. Consegui criar o meu site sobre saúde financeira. Ajudei algumas pessoas a lidarem melhor com o dinheiro. E você pode ir colocando todas as coisas legais que você fez na vida. Poxa, Rafa, consegui passar no vestibular. Não consegui passar no vestibular que eu queria, mas eu superei diversas dificuldades que eu tinha em matemática e física. Minha redação melhorou pra caramba.
Poxa, Rafa, não consigo guardar o quanto eu queria de dinheiro, mas consegui guardar pelo menos 10 mil reais, 20 mil reais. Então você guardou alguma coisa. Rafa, não consegui resolver essa parte, mas pelo menos eu quitei as minhas dívidas, ou quitei metade das minhas dívidas. Pô, show de bola. Me aproximei muito mais do meu pai e da minha mãe, né, que eu estava um pouco brigado com eles ali no final do ano passado e consegui me reaproximar, né? Isso não é o meu caso, mas talvez tenha tido algum tipo de desentendimento na tua vida e você conseguiu recuperar essa relação. Pô, sensacional. Conheci uma pessoa muito especial, tô ficando com ela e acho que pode ser que desenvolva num namoro interessante, tô feliz. Pô, legal que você conheceu essa pessoa. Coloca essas informações ali pra gente. É lista, não é nem pra gente, isso é pra você, no final das contas. É uma conversa com você mesmo, assim. Isso é divertido de fazer. Vocês vão ver quando vocês colocarem em prática. Confia em mim. Separa um sábado a manhã toda ali. Você precisa de 1h30, 2, mas às vezes a manhã toda é uma dinâmica legal. Ou um sábado à tarde inteira, ou na parte da noite. Relaxa, pega ali o teu chazinho, o teu vinho, o teu suco natural, né? Senta ali e faz o negócio. Eu gosto de sentar sempre na mesa para organizar essas questões, mas você pode fazer deitado na cama com notebook, com um caderninho. Faz que vocês vão ver. Isso é bem divertido. Começa a dar uma clareza, uma tranquilidade na vida da gente que é difícil de explicar para quem está fazendo e não está organizando. Inclusive já fiquei animado aqui para complementar o que eu já venho fazendo aqui, explicando para vocês. Então você vai colocar tudo aqui, ó. Beleza. Vou só deixar bonitinho aqui, ó, meu foco. Se tiver erros de português, vocês me perdoem, gente. Eu sou meio desgráfico. Sempre tive muita dificuldade, mas tenho estudado para não passar vergonha aqui com vocês. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar, vou selecionar essas 4 linhas. Vou clicar aqui pra gente em ver. E eu vou aqui em grupo. Aí eu vou agrupar elas. Ó, viu que eu cliquei em agrupar, ele já formou aqui um menos e correndo uma linha que termina na nossa coluna E. Eu vou apertar aqui nesse menos, ó, e ela vai sumir. Então eu posso esconder ela, porque agora a gente vai passar para uma parte importante. Na verdade, antes de passar para essa parte importante, eu não desci até o final, mas tem uma outra dinâmica legal, ó. Já ia perder essa dinâmica aqui pra gente. Né, que é o nosso quadro da vida. Vamos falar do nosso quadro da vida aqui, ó. Vem comigo. O que seria o quadro da vida do Lara? Né, que inclusive eu acho que não vi em lugar nenhum, mas eu criei esse negócio há um tempo atrás. Pode ser que outras pessoas tenham criado e, né, não é mérito meu nenhum, mas tem funcionado para minha vida. Eu não lembro de ter tirado essa ideia de lugar nenhum, mas isso foi se organizando de uma forma que eu acho que é muito válido explicar para vocês. O que é o quadro da vida? O quadro da vida é a forma como eu enxergo toda a minha vida. Então, uma fotografia da vida, dos objetivos, dos sonhos, do que o Rafa faz do momento que ele acorda até o momento que ele acorda no dia seguinte, porque dormir também está nesse quadro da vida, então é 24/7. É 24 horas, 7 dias por semana. Não existe folga do quadro da vida. E se você está precisando descansar, você deve acrescentar as folgas no seu quadro também. Então, como é que ele funciona? Você tem 4 nichos, 4 módulos, que são os módulos centrais. Tudo da tua vida deve caber nesses 4 módulos. E se você precisar criar 5, se você precisar criar 6, cria o quanto você quiser. Para mim, funcionou muito bem com 4. Então, eu precisei 2 aqui, eles formam um quadrado na minha mente. Como é que isso funciona? Vou explicar para vocês aqui de forma prática. Como é que eu enxergo isso? Inclusive, eles têm cores e você pode utilizar essas cores para quando você tiver que marcar alguma coisa. Essas cores, para mim, são reais ali. É quase que uma esquizofrenia. Eu consigo enxergar a cor e quando eu bato o olho eu sei do que se trata no meu quadro da vida porque eu atribuí essas cores. Eu treinei meu cérebro para funcionar dessa forma. Então, começa com estudo e conhecimento, que ele fica aqui no meu quadro da vida, né? Ó, vocês conseguem ver? Estudo e conhecimento em verde. Depois vem trabalho e financeiro. Ele está aqui em amarelo na minha cabeça. Eu consigo enxergar aqui, ó, verde e aqui amarelo. Depois vem saúde e bem-estar em azul aqui embaixo. E em roxo, por algum motivo eu escolhi roxo, né, família e a parte social.
Então, tudo que eu preciso fazer que está relacionado a trabalho vai a cor amarela. Tudo que eu preciso fazer que está associado a estudo vai a cor verde. Se é amigos, família, pessoas que eu gosto, vai em roxo. Aí, se é saúde, se é bem-estar, para mim a cor é o azul. Então, isso para mim facilita. Né? Para mim traz tranquilidade, funciona na prática. Vamos ver aqui, ó. Como é que você vai organizar isso e qual que é a nossa dinâmica ali no final das contas? Será que eu tirei aqui alguma coisa importante? Eu acho que não. Missão, visão, eu tirei o nosso propósito. Vamos devolver ele aqui, ó. Quando eu aperto as teclas para trocar uma imagem para outra, ele acha que eu estou digitando. Ele também não está errado, está tudo sob controle. Beleza, gente. Esse aqui é o nosso quadro da vida. Né? Até vou organizar ele aqui que quando eu marquei ele não ficou bom. Ó. Vou marcar ele aqui certinho pra gente. Aqui, ó. Vou colocar as linhas dele aqui. Como é que funciona isso? Estudo e conhecimento. Vamos colocar aqui um verde escuro bonito. Aqui nós vamos colocar um amarelo um pouquinho mais escuro. Ó. Vamos usar o nosso amarelo da identidade visual, para valorizar a identidade visual. Azul, vou colocar um azul escuro bonitão aqui. E o roxo, a gente coloca esse roxo aqui, mais escuro. Olha como já está tomando forma. Qual que é a ideia do quadro da vida? Né? O quadro do Lara, aqui para vocês aplicarem na vida de vocês. Você vai basicamente decidir o quanto que você vai se dedicar em cada nicho. Então, se você é uma pessoa que está se preparando para um pré-vestibular, você deve colocar mais energia nessa parte em verde aqui. E aí você vai pintando. Ó. Vou pegar aqui uma pessoa que está em pré-vestibular. Ela não trabalha, então ela vai colocar toda a energia do trabalho para cá. Ela vai continuar cuidando da saúde, então você pode pintar em azul quanto você vai cuidar. Se você vai decidir cobrir um pouquinho da tua saúde para dar intensidade e passar logo nesse vestibular, a decisão é tua. Às vezes, para você passar mais rápido, é melhor psicologicamente do que você ter um bem-estar ali a curto prazo. Então, vale a pena você colocar um pouquinho mais de intensidade e passar. Talvez não. Você fala assim, não, poxa, não faz muito sentido. Eu descobri que para mim, ficar sem academia não tem como. Né? Não posso ficar sem academia de jeito nenhum, para minha cabeça. Então, hoje eu já não negligencio mais essa parte. Mas em algumas fases eu não me alimento tão bem. Eu libero algumas porcarias ali na dieta, com, claro, noção, né, para não virar terror e pânico depois, senão depois vai ser muito sofrido, mas eu faço esse tipo de ajuste. Então você pode fazer esse tipo de escolha. Vou ver menos meus amigos também, porque eu estou numa fase focada no meu vestibular. Então a ideia é que você vá pintando aqui, ó. Vou utilizar o meu exemplo de novo. Você está numa fase que você quer guardar dinheiro, se desenvolver profissionalmente, correr atrás das coisas, como é o meu caso, mas agora cuidando um pouco melhor da saúde. Vou colocar aqui, ó, vou pegar o nosso amarelo, ó. Aqui, o amarelão. Ó, minha vida tá mais ou menos assim, ó. O amarelo tá tomando bastante conta aqui das situações. Posso até colocar mais um amarelo aqui, ó. E aí você vai ajustando, vai entendendo quanto isso aqui está cobrindo a tua vida. Seja sincero, né? Você pode montar até dois, o quadro da vida de como foi o teu 2022 e como você quer que seja o teu 2023, ou próximo ano, ano anterior. E ao longo do ano você pode trocar essas cores, no sentido de falar assim, bom, agora eu decidi que eu quero ter um pouquinho mais de saúde, vou fazer um ajuste, vou colocar mais um azulzinho para cá. Né? Você vai elaborando isso na prática. Para mim, final, olha, calculando aqui para vocês. Vocês têm aqui, ele contou como 4, mas a gente tem um aqui de 4 por 4, você tem 16 quadradinhos que você vai atribuir, né, que seria a tua energia ali. Vamos supor, inclusive, que você dorme 8 horas por dia e te sobram 16 horas. Quantas horas do teu dia você vai dedicar para cada uma dessas situações? Você pode utilizar esse tipo de dinâmica no teu quadro da vida. Utilizar 1 hora para questão social, às vezes eu não utilizo nem 1 hora, né, no meio da correria. Então você vai organizando dessa forma a tua vida. Na estudo e conhecimento eu comecei a estudar mais. Eu achei isso cada vez mais importante para mim. Então, para ser justo aqui, sendo honesto com vocês aqui, esse aqui é real, não é só exemplo. Ó. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho estudado um pouco mais, mas o trabalho ainda é mais importante para mim do que o estudo. Eu
tenho trabalhado mais do que estudado. Aqui é questão de saúde, trabalho, e agora a gente vem para família. Família e lado social, eu fico em dúvida se é só um quadradinho ou se tem dois. Eu vou colocar dois porque às vezes eu saio com poucos amigos ou na verdade, tem muitas relações que para mim estão atreladas a trabalho, né? Então eu faço o lado social junto com a questão de trabalho. Então talvez isso aqui poderia ser até uma mistura entre amarelo e o roxo. Mas minha vida por enquanto ela tá assim. Opa, na verdade aqui não, aqui é saúde. Aqui a gente vai pôr certinho, ó. Não, aqui é azul. Não, ficou errado, ó. Saúde eu tô cuidando melhor, gente. Então é justo colocar a nossa saúde aqui, ó. Pegar até um azul mais escuro da saúde, ó. Ficou bonito. Então, saúde e bem-estar fica assim, e trabalho é o que está dominando mais a cena ali, né? Tomando um controle um pouco maior ali da minha vida. Então você vai organizar o teu quadro da vida. Você fala assim, poxa, não, trabalhei muito, Rafa, juntei dinheiro, estou numa fase mais tranquila, agora eu quero cuidar mais da minha saúde. Não quero mais trabalhar tanto. Estou com a vida ganha já, está tudo sob controle. Né? Eu tive filho. Uma família que teve filho. Vamos pegar um exemplo aqui de família que teve filho. Cara, talvez se você teve filho recentemente, você vai ter que acordar de madrugada, isso vai prejudicar a tua saúde, certo? Então o filho ele tá por aqui, ó. Ele invade a saúde, ele invade muitas vezes o teu trabalho, você vai tirar licença maternidade. Eu vejo pelas pessoas que têm filho pequeno lá no escritório. Dá ali 19 horas da noite, ele precisa ir para casa. Eu, se eu quiser trabalhar até 21 horas, voltar para casa e ler um livro, voltar para casa e estudar, sair jantar com um cliente, cara, tranquilaço. Minha vida tá sossegada para eu trabalhar o quanto eu quiser. Né? Uma pessoa que tem família já não. Quanto mais novos os filhos, mais isso vai dominando. Às vezes o cara não consegue estudar, essa parte fica zerada, então isso começa a tomar conta. Então você vai montar ali o teu quadro da vida. Eu vou deixar ele aqui certinho para ficar documentado para vocês. Vou até pôr aqui umas tonalidades mais escuras que eu acho que fica melhor, mais bonito. Beleza, gente, ó. Que o quadro original ele é assim, ó. Ó, bem divididinho, 25 para cada área da vida. Você pode, inclusive, ter tudo muito bem estruturado. Eu acho que isso aqui funciona bem. Só que nem sempre é a forma mais eficiente para mim. Né? Pode ser que você consiga ter uma eficiência extrema organizando dessa forma. Eu preciso invadir alguns desses meus nichos ali para conseguir atingir o resultado que eu quero. Quando eu fiz vestibular, eu tinha só o nicho da saúde, zerei o nicho social praticamente, não trabalhei, foquei só no vestibular, então não tinha trabalho e finanças, que tinha era muito estudo, invadi essas áreas todas aqui. Então, cada fase da minha vida eu invado um pouquinho. Quem sabe daqui a mais ou menos uns 10 anos, 15 anos, o Lara tá aposentado, o Rafa tá com a vida boa, agora tá tranquilo. Poxa, quem sabe saúde vira uma das prioridades. Eu consiga deixar isso aqui bem organizado. Quanto mais a gente está bem estruturado, inclusive mais fácil fica de organizar. Vou continuar trabalhando porque eu gosto de trabalhar. Vou continuar estudando e obtendo conhecimento porque eu gosto de aprender. Apesar de não gostar de estudar, eu gosto muito de saber as coisas, de aprender. Aí o estudo é um meio. Né? E quanto mais a gente estuda, mais a gente vai se adaptando também. A gente começa a criar gosto pelo negócio. Né? E vou cuidar um pouco mais da minha família. Quem sabe eu tenha filhos, quem sabe esteja casado. Vou aproveitar os últimos anos de vida dos meus pais. Vou aproveitar os bons amigos que eu terei até lá. Né? Vou deixar isso aqui mais organizado ali. Né? Então esse aqui é o standard, é o padrão ali pra gente. Agora vamos clicar o menos, vamos falar um pouquinho sobre metas e objetivos que a gente tem. Vou diferenciar aqui conceitualmente para vocês. Qual que é a diferença de uma meta para um objetivo? Os objetivos, eles dão origem às metas. Então, para você ter uma meta, você precisa de duas coisas. Você precisa de um resultado específico, se você conseguir metrificar muito melhor, e aí é uma meta quantitativa. Se você não conseguir metrificar, você acha alguma forma de atribuir aquilo uma qualidade, que a gente chama de meta qualitativa. Né? Então isso aqui foi excelente, foi bom, foi mediano, foi ruim, foi péssimo. Isso seria qualitativo. O quantitativo é vou estudar 3 horas por dia.
Isso vai dar para mim ali mais ou menos, né, 21 horas por semana. E por mês, ali, se eu considerar o mês com 4 semanas, vai dar ali 84 horas por mês. Então a minha meta é estudar 84 horas por mês. E você pode escrever. São 21 horas por semana, então são 3 horas por dia. Que aí você vai quebrando essa meta, ela vai ficando pequenininha. Né? E você vai entendendo, poxa, falhei aqui nessas 3 horas de hoje, estudei só 2. Vou ter que jogar essa 1 hora ali pro meu final de semana. Ou não, vou colocar tudo ao longo da semana para eu não ter que estudar final de semana. Então a minha meta são 3 horas em todos os dias úteis, por exemplo. Então organizar. Então meta você precisa de um resultado e precisa de um prazo. Você precisa definir até quando que você vai fazer aquilo. É até o final do ano? Né? Por exemplo, vou gravar o curso de investimentos até metade de fevereiro. Definir um prazo, vou ter que correr atrás. Eu sei quantas horas eu preciso gravar por semana, até quando eu tenho que estar com os slides prontos, quando que eu vou começar a divulgar isso. Entende? Então, tenha isso bem organizado. E o objetivo ele fica um pouco mais vago, né? Quero gravar o curso de investimentos, quero ter um curso de investimentos para o pessoal. Quero melhorar o meu físico. Você quer melhorar teu físico, é um objetivo? Vamos quebrar isso aí em metas, então. Vamos lá. Você quer melhorar o teu físico, então você vai 4 vezes por semana na academia. Perfeito. 4 vezes por semana na academia. Você vai se alimentar melhor. O que seria você se alimentar melhor? Eu vou fazer pelo menos 3 refeições sólidas com 200 gramas de alguma 200 gramas de alguma carne, né, e com 200 gramas de arroz ou de batata doce. São 3 refeições. Eu tenho que tomar o meu whey ali todo dia. É 30 gramas de whey, junto com creatina ou alguma outra coisa. Você vai definir isso nas suas metas e vai ter isso bem especificado. Porque aí fica fácil. Depois você só precisa fazer essa rotina como se fosse um robô. Fica muito mais tranquilo. E eu gosto, isso é uma questão minha, né? Nunca vi isso em nenhum tipo de literatura, mas funcionou para mim durante muitos anos, de ter 2 tipos de meta. Eu tenho a meta que me tranquiliza, então é aquela meta piso, eu preciso alcançar isso aqui, e se eu alcançar tá show de bola. E aquela meta que eu jogo lá para frente. Eu gosto inclusive de atribuir como se fosse uma meta na lua, então a lua transmite aquele sentimento da noite, que tranquiliza, que é um momento que, bom, cheguei ali, eu já posso ficar um pouco mais tranquilo, já posso descansar, não preciso ficar maluco. Antes de eu atingir aquilo, eu fico maluco, preciso chegar, de qualquer jeito, pelo menos na lua. E tem a meta do sol, que é aquela meta absurda, que é aquilo que você coloca para perseguir, para ter resultados extraordinários. Então, eu crio metas em faixas. A gente tem ali a faixa da lua e a faixa do sol. Sol aqui em cima, lua aqui embaixo. Então, são 2 métricas ali pra gente. Eu sei se eu tô indo muito bem, de forma extraordinária naquilo, ou se, bom, conseguir, show de bola, fico feliz que atingi a minha meta, ou terror e pânico, Rafa. Você não tá chegando, a coisa complicou. Será que essa meta ainda é importante? Se for, você vai ter que correr atrás dela que nem um maluco. Se não for, então não tem problema. A gente ajusta, aquilo ali deixa de ser uma meta e tá tranquilo. Por exemplo, meta de viagens para curtir. Isso eu pude deixar de lado, tava tudo certo. Né? Eu tenho uma meta já há alguns anos que é ver os meus pais pelo menos 21 vezes no ano. Como é que você chegou nesse número, Rafa? Acho legal explicar o racional para vocês. É mais ou menos de 20 em 20 dias. O ano ele tem 52 semanas, né, em média. Você tem ali, então nessas 52 semanas, eu poderia colocar 26. Eu coloquei uma gordurinha ali a menos. Né? Então 21 dias ficou tranquilo. Né? 21 vezes, né? Então eu posso passar de sábado para domingo e não contaria 2 dias. Conto uma vez que eu fui vê-los. Esse ano eu negligenciei essa meta. Eu coloquei mais energia no trabalho, conversei com eles primeiro e está tudo muito bem organizado. Para o ano que vem eu vou diminuir um pouco essa meta, eu vou fazer um ajuste. Quem sabe eu coloque ali 12 vezes. Uma vez por mês está show de bola, porque quero acelerar para resolver a minha vida antes. Inclusive para proporcionar coisas boas para eles também. Deixá-los cada vez mais orgulhosos. Então você pode fazer esses ajustes ao longo do caminho. Agora, cuidado com o ajuste que você vai fazer na meta. Né, para ver se você não está se enganando e aquilo não tem uma importância danada e você não está negligenciando. Eu ainda penso, será que eu fiz bem de ter negligenciado as visitas para os meus pais em prol de trabalhar mais na parte digital, de estudar mais nos finais de semana? Não sei. Né? Se, por exemplo, eu perder minha mãe
uma situação qualquer ali nos próximos meses, eu vou ficar muito triste com essa decisão que eu tomei. Falo assim, eu me equivoquei em ter ajustado essa meta, né? Se eles viverem mais 10 anos comigo, show de bola. Eu entreguei algo para colher mais lá na frente. Então, toda decisão, todo ajuste, você tem um risco atrelado. Pensa nos prós e nos contras de cada ponto que você atribuir ali no final, né? E isso eu sempre, quando vou tomar essa decisão, eu volto ali para a questão dos valores, que a gente pensou, bom, estou trabalhando mais, eu consegui atingir a minha liberdade financeira. Né? Para executar esse trabalho eu vou precisar de disciplina. E tenho vivido uma vida feliz. Então, posso até certo ponto negligenciar, mas existe um risco muito grande na minha felicidade. Se eu perder os meus pais cedo e não tiver ajustado os ponteiros ali enquanto ainda havia tempo. Então, valor não, metas. Aqui, eu vou falar dos valores de novo, metas. Pode colocar aqui, né, a meta que você tem. Então vamos colocar aqui uma meta, ó, praticar atividade física. Vou colocar aqui, ó, treinar. E aí você pode fazer assim, ó, eu gosto de fazer, porque aí eu bato o olho e eu vejo do que se trata. Ó. Vamos ver aqui. Ó, vamos pegar para cá, ó. Vamos colocar aqui o treino. É um... Cadê o esquema aqui, ó? Esse aqui é o símbolo do treino. Daí eu bato o olho e já sei do que se trata. Eu poderia, inclusive, colocar isso aqui, ó, em verde para mim. Em verde não, em azul, porque é algo associado. Ó. Inclusive tem até aqui para 2024, para vocês se organizarem também. Mas eu vou mexer só até 2023. Vou colocar isso aqui em verde. Daí eu já sei do que se trata. Peguei um curto? Não, deu boa. Verde não, é azul, cara, é azul. Errei aqui, perdão. Tô pensando no estudo, ó. Alguma coisa me diz que eu vou ter que estudar mais em 2023. É azul o nosso treino. Então, valor. Vou colocar aqui, ó. Aí você pega uma calculadorazinha. Essa aqui é minha calculadora ruim, ó. Mas ela não tem nem pilha, ela é só de energia solar. Preciso comprar uma melhor ali, que a minha boa tá no escritório. Eu viro ela assim pra luz e ela funciona. Então vamos pegar aqui, ó. 52 semanas vezes 4, que minha meta é 208 vezes por ano. Então o meu é 208. E esse aqui eu vou colocar pra gente a lua. Vamos ver aqui, ó. Consigo pesquisar no Mac? Não consigo. Mas deve estar junto com a natureza. Cadê a natureza aqui? Natureza. Vamos ver aqui, ó. Vou colocar uma lua bonitona aqui pra vocês. Beleza. Aí eu ponho uma barra. E aqui vai ser o nosso Sol. Vamos pegar o Sol sorridente ou o Sol mais bolado. Vou pegar aqui o Sol normal. O sorridente vai ficar esquisito. Beleza. Ó, a minha meta no Sol é 6 vezes por semana. 6 vezes. É puxado, difícil fazer isso. Porque viaja, faz um monte de coisa, você acaba falhando, mas eu acho que faz sentido. 52 vezes 6. E essa o Sol eu não preciso alcançar. Vai dar 312 treinos por ano. 12, aqui eu coloco, ó, por ano. Beleza, ó, já temos aqui uma das metas de treino. Show de bola. Aí você vai colocar aqui quanto mais ou menos dá isso por mês. Vamos colocar aqui, ó, 208, 208. Até os dígitos estão em outros lugares nessa calculadora. Ela não é boa, mas não tem problema. Vamos lá, dividido por 12. Vai dar 17,33. Então são... Vou jogar para baixo isso aqui. Vamos dar um desconto. São 17 treinos, mais ou menos, que eu preciso fazer por mês. Isso aqui eu não preciso listar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar quantas vezes eu treinei. E aí você pode marcar num esqueminha, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui um esquema que eu tenho feito, ó. Isso aqui quer dizer os dias que eu não consumi nenhum tipo de bebida alcoólica. Isso aqui quer dizer os dias que, né,
Cadê? Ó, vamos ver. Que eu não consumi bebida alcoólica, que eu fiz a dieta e que eu treinei pelo menos 5 vezes por semana. Né? Então, é assim que eu gosto de me organizar, porque isso fica na minha vista, ali nos post-its. Deixa eu até puxar aqui que eu vi que nós estamos na outra câmera. Ó. Vamos puxar para cá, ó. Vocês conseguem ver o que eu estou fazendo, ó. Em realidade, eu estou só preenchendo aqui. Coloquei treinar, coloquei os emoticons, porque eu acho que fica bonitinho. Eu consigo ver daí o que está acontecendo. Né? Então, você vai listando num bloquinho, pode listar na própria planilha, né? E você pode criar um espaço separado aqui, ó, né? E você vai dando check em cada um dos dias que você treinou. O importante é que no final do mês você tenha um registro ali. Né? Vamos supor que em dezembro eu treinei, vamos ver ali, treinei até agora, eu falei um dia, será? Eu falei no domingo, então nós estamos no dia 7, então hoje eu também não treinei ainda, vamos pegar aqui, então são 5 treinos até agora. Eu preciso de pelo menos 17,33 treinos, né? Mas tem bastante tempo ainda preciso ir mais 12 vezes. Então olha que legal, a gente está fazendo as contas e a gente já sabe o que pode dar certo e o que pode dar errado. Eu sei que eu preciso ir mais 12 vezes para academia, que eu estou indo para São Paulo agora, então que isso talvez possa me complicar um pouco, mas amanhã eu vou treinar pela manhã, hoje eu também vou treinar, então eu já resolvi mais 2. Na sexta-feira eu vou treinar lá na Ironberg, porque o Mano Wesley tem um treinamento lá, um amigo meu tem a questão de um podcast, daí a gente vai treinar antes na Ironberg, né, que é uma academia sensacional, inclusive lá de São Paulo. Domingo vou voltar de viagem, mas acho que eu consigo treinar. Inclusive vamos ter um tira-dúvidas ali da imersão, eu consigo colocar na agenda. Sábado também dou um jeito de treinar lá por São Paulo, então aparentemente está tranquilo. Mesmo em viagem vou conseguir me organizar, mas se eu falhar algum desses dias, eu ainda tenho uma gordura boa ali para organizar minha vida. Aqui ele está como dinheiro, mas não é dinheiro necessariamente, né? Vou colocar como automático 5 treinos. Então só tem que marcar aqui. E você vai listar suas outras metas, né? Ó, guardar dinheiro. Se você é autônomo, você pode colocar o seu salário, né? Ou a sua receita, se você tem mais de um negócio. Quanto que você quer fazer no ano? E aí você sabe mais ou menos quanto que você precisa fazer por mês. E você pode anotar tudo isso por aqui, ó. Você pode inclusive inserir uma nota. Então eu coloco aqui, ó, treinar pelo menos 4 vezes por semana, 18 treinos por mês. Tá? Eu posso ir listando aqui como forma de notas. Vou tirar a nota para não ficar poluído aqui para vocês. Guardar dinheiro, receita, ver meus pais. Eu coloco aqui no ano 21 vezes, não. Vou colocar aqui, vou colocar 12, por exemplo, na lua e eu coloco 21 no outro. Então, estão preenchendo outra meta que dá para você organizar. É bom que você não tenha muitas, que isso fique algo simples ali para você. Então, já coloquei uma de treino, uma de financeiro. Vou colocar aqui, ó, estudar. Vou colocar 1h30 por dia. Vamos ver quanto que vai dar mais ou menos isso. 1h30 todos os dias, incluindo o final de semana. 365, que é o ano, vezes 1,5. Vamos ver, eu somei. Vou fazer vezes 1,5. Ó, vai dar ali em torno de 550 horas. Deu certo isso? Não deu certo. Vou colocar aqui, ó, 550 horas. E aí eu vou registrando isso. Eu posso digitar no bloco de notas, eu posso utilizar um bloquinho, posso fazer da forma como for melhor. O importante é que no final do mês eu tenha esse tipo de registro. Posso, inclusive, ir colocando aqui embaixo, né, um espaço para eu fazer esse tipo de anotação. Né, como se fosse um calendário que você vai preenchendo. Né, dá para estruturar isso por aqui também, se vocês acharem bom. Então o importante é que vocês tenham as metas de vocês, gente. Organize essa parte, isso vai tirar um peso gigantesco das costas e aí você simplesmente segue a vida e vai organizando. Né? Uma outra dinâmica que eu acho legal comentar com vocês, por fim, ali, né? Monta uma agenda da semana ideal da vida de vocês. Isso eu tô pendente para fazer também, mas eu acho uma dinâmica fantástica. Você não precisa seguir essa agenda ideal, mas monta ela.
Qual que é a agenda ideal do Lara? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Minha agenda ideal é acordar todo dia às 5h30, abrir a caixinha, às vezes eu atraso, abro 6, abro 6h15, estou muito cansado, não tem problema, né? Mas o ideal é acordar às 5h30, abrir a caixinha, responder ali pelo menos umas 3 perguntas, né? Arrumar minhas coisas, chegar na academia mais ou menos umas 6h30, treinar até umas 7h30, tomo um banho, prepara um post para 8, 8h30 da manhã, né? Começa a olhar ali a agenda do dia, o que tem que fazer com relação aos clientes, faz algumas reuniões ali pela manhã, almoça mais ou menos umas 11h30 a meio-dia, volta, responde mais algumas caixinhas, atende mais alguns clientes, toca essa rotina ali até umas 18h30, 19 horas, dependendo às 19 ou às 20, abre uma live, né, uma ou duas vezes por semana, para bater um papo com vocês, né, ou volta para casa, lê um livro, né, leitura ali de umas 9 horas da noite até umas 10h30, poxa, sensacional, né, janta nesse meio tempo, toma um whey, eu geralmente faço umas 3 a 4 refeições por dia, né, então eu como ali meio-dia, eu tomo um whey na parte da tarde, vou tomando, e de noite às vezes eu janto um franguinho lá para umas 9h30, né, eu estou com muita fome, umas 8, 8h30 da noite, né, então faço dessa forma. Então, para mim essa é a agenda ideal. Dormir umas 10h30, 11 horas, 11h30, às vezes meia-noite. Eu vario esse horário dependendo de quantas coisas eu tenho que fazer. Mas essa é a minha agenda perfeita. Né? Final de semana, pode fazer algumas alterações ali na tua agenda perfeita. Né? Quem sabe descansar um pouco mais, arrumar a casa, ir até o mercado. Então monta a tua agenda ideal. Né? Como é que você vai montar isso na prática? Vamos fazer aqui, rapidão. Né? Coloca aqui, ó, a hora. Você vai colocar aqui, ó, domingo, segunda, terça, quarta, até quinta, né? Aí você vai colocar aqui, ó. Vamos começar o dia Vamos começar às 4 horas da manhã, porque às vezes eu gosto de acordar um pouco mais cedo, né? Mas isso você faz de acordo com a tua vida aí. Beleza, 4, e aqui às 4h30, 5, 5h30, 6... 6h30. Será que ele é inteligente? Ele já sacou o que eu estou querendo fazer? Vamos ver. Vamos selecionar tudo e a gente puxa para baixo. Não, ele somou errado, ó. Mas daí você vai fazer isso até o final, ó. De meia em meia hora. É como eu gosto mais. Aí aqui na minha agenda ideal, ó, eu tô dormindo no domingo. Então eu vou pegar aqui, vou mesclar as células e vou colocar dormir. Aqui eu já coloco, ó, acordar, abrir caixinha, responder. Aqui eu coloco me preparar para academia. Aqui eu coloco ir treinar. E aí como é que faz isso aqui, ó? O que você pode fazer? Você vai colocar aqui, ó, como é saúde e bem-estar, vamos colocar o azul, né? Porque o azul é do saúde e bem-estar. Acordar e responder caixinha é trabalho, então vamos colocar amarelinho aqui pra gente. Me preparar para academia e treinar, esse aqui também é azul, porque está associado a saúde e bem-estar. Aí você vai trabalhar mais um pouco quando voltar da academia, você vai preparar uma rotina de estudos, todo sábado de manhã, vamos por aqui, ó, que chegou às 8 horas, você vai fazer uma rotina de estudos. Aí você vai selecionar ali de meia em meia hora as suas horas de estudo e vai colocar o verdinho, que são os dos teus estudos. Essa é a agenda ideal, porque aí quando você quiser fazer um dia perfeito e você não sabe muito bem o que você tem que fazer, você simplesmente vai lá e segue a sua agenda ideal. Olha que beleza, você não precisa pensar muito. O que eu vou fazer no meu dia? Pô, se é um dia que você está um pouco mais livre, segue o teu dia perfeito. Olha que beleza. Né? Olha ali como é que ele casa na tua semana. E você pode, inclusive, personalizar isso planejando a tua próxima semana quando chegar no domingo à noite. Quer fazer uma semana extremamente produtiva? Monta a tua agenda inteira. Né? Você pode, outra questão, colocar um espaço, né? Cria uma nova aba por aqui para colocar as tuas tarefas da semana. Eu preciso ir ao mercado. Eu preciso ir 4 vezes à academia. Eu
Vamos fazer essa semana. Vamos lá. Marcar reunião com o José. Preciso sacar dinheiro, aluguel. Aluguel. Eu tive uma ideia de um post legal. Montar post legal. Aí você descreve, né? Como é que você vai fazer cada um desses esquemas. Mas pode montar também as tuas tarefas ali. Vou tirar tudo isso aqui para ficar mais limpo. E aí eu já consigo também compartilhar com vocês esse nosso esquema aqui. Gente, em resumo, né? Vou puxar aqui para falar com vocês. Ó, o resumo da nossa aula é esse. Né? Espero que vocês tenham aprendido algumas questões ali, que tenham aproveitado. Para mim foi um prazer enorme bater esse papo com vocês. Né? Poderia colocar mais detalhes, mas acho que isso já vai ajudar muito vocês cumprirem essa dinâmica. E fica como dever de casa. Façam isso, que vocês vão ver como isso vai mudar a vida de vocês. De coração mesmo, é prometido. Isso me ajudou demais ali em 2015 e me ajuda todos os anos. Já teve uma situação que eu me atrasei para fazer isso, ou que eu parei de acompanhar durante uns 3 ou 4 meses, porque estava muito corrido a minha vida, e começou a dar um monte de problema. Eu comecei a não atingir mais o que eu queria atingir, e aí o cara entra numa bad danada, fica mais para baixo, e aí o cara volta correndo para dar uma olhada nisso aqui. Fala assim, poxa, ó, vacilei, vamos colocar em prática de novo. Então você falar em algum momento, não registrar um mês, não registrar 2, tem problema. Volta quando você sentir a necessidade. Mas se você tem a disciplina para fazer isso bonitinho todos os meses, a vida vai ficar muito mais organizada, muito mais tranquila e, consequentemente, mais alegre. Gente, no mais é isso. Prazer enorme bater esse papo com vocês e beijo grande. Né? Para quem não fez ainda a dinâmica, façam ali, assistam de novo o vídeo e façam depois de novo. Ou vai vendo passo a passo da planilha que vai dar certo também. Beijo, beijo!